Graça e paz, irmãos. Mais um devocional de oração, onde nós podemos estar adorando ao nosso Deus, clamando ao nosso Deus pela sua misericórdia, mais uma tarde, né, clamando ao Senhor pela sua graça nesses tempos difíceis que enfrentamos, tempo de distanciamento social, tempo de uma pandemia mundial e tempo de continuarmos, né, olhando para Cristo Jesus, mantendo a nossa fé em Cristo Jesus. E hoje nós estaremos aqui com a nossa irmã Maricinéia Meireles, da Nona Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a nossa igreja, né, no Rio de Janeiro, e muito nos alegra, né, hoje poder estar aqui com a irmã Maricinéia, que é educadora, né, educadora cristã e também educadora, né, ela que trabalha em escolas há muito tempo, ela vai falar depois os anos de magistério, esses anos, né, junto aí da educação, né, e muito nos alegra, tá, Maricinéia, estar hoje aqui com a irmã, que é uma bênção em nossas vidas, né, sempre com palavras muito serenas, né, o olhar da Maricinéia já traz tranquilidade, né, então são palavras muito serenas, muito tranquilas, né, e que bom que a irmã está conosco aqui, então saudamos a irmã, né, e estamos muito felizes com a sua participação conosco aqui hoje. É um prazer, né, estar aqui com você, com as pessoas que nos ouvem, que nos ouvirão, para falar um pouquinho dessa questão da educação, tanto cristã quanto secular, porque realmente é algo que eu tenho muito dentro de mim, eu gosto muito. Então, boa tarde aí para todos. Que bom, que bom. Então hoje, né, vamos falar sobre educação em tempos de distanciamento social. Então estamos aí dentro de uma pandemia, né, como nós falamos, né, e isso tem afetado também a educação, né, afetado aos pais, né, os filhos, né, a questão do ensino, mas também a gente tem que ver que isso está afetando também aos professores, né? Às vezes a gente não olha, né, pela perspectiva do professor. O professor agora teve que estar se reinventando. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Um novo perfil de professor, né, que se requer agora, né, nesse sistema EAD. Né? As minhas filhas aqui, por exemplo, né, de 10 e a de 6 anos, né, estudando, né, dessa forma EAD. Então traz muitos desafios, né, para você mudar a linguagem, mudar a forma que você atrai, que você retém a atenção, né? Então acredito aí que Maricinéia vai trazer uma perspectiva muito interessante do outro lado, né? Que às vezes a gente está só numa perspectiva, né? Ah, mas isso aí, ah, mas a aula, ah, mas eles não podem ficar tanto tempo sentado e tal, a gente fica reclamando, né, dos professores, mas a gente não está vendo também pela perspectiva da escola, um grande desafio que se apresentou, né, de continuar o ensino, né, irmã? Porque senão a escola já teria parado também e os nossos filhos não estariam estudando, né, que seria muito pior, né? Mas graças a Deus, os meios eletrônicos, né, a tecnologia tem nos servido. Mas nós vamos começar, como nós temos sempre feito nossos devocionais, colocando diante do Senhor esse tempo, né, para que o Senhor seja glorificado nesse tempo, para que tudo que façamos aqui, nesse período que passaremos juntos, né, seja para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E clamando ao Senhor, né, por esse tempo, para que Ele continue moldando o nosso coração, para que o nosso coração não se perca por meio dessa circunstância, né, para que continuemos olhando para Cristo Jesus e sabendo, né, que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então devemos continuar perseverantes, né, em nossas vidas, né, em oração, meditação da palavra. Então, Maricinéia, eu gostaria que você estivesse orando, né, inicialmente, pela vida dos irmãos que estão aqui conosco, pela vida da igreja, né, nesse tempo, né, difícil que temos enfrentado, mas que permaneçamos firmes em Cristo Jesus, caminhando, né, olhando firmemente para Cristo, né, mesmo nesse tempo difícil que temos enfrentado. Orei. Deus querido, Pai de amor, grandioso Deus que cuida de nós e nós podemos sentir esse cuidado, esse amor que inunda as nossas vidas a cada amanhecer. Nesse dia lindo que o Senhor concedeu a cada um
vida para estar aqui te ouvindo, ouvindo a tua palavra, levando os nossos pensamentos a ti. Nós somos gratos, ó Pai. Nesse momento nós gostaríamos de pedir que o Senhor esteja abençoando, esteja guardando a tua igreja, guardando, ó Pai, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão sendo assoladas por essa pandemia, diretamente estão sentindo tudo isso. Que o Senhor esteja dando paz, consolo, esperança. Abençoe, ó Pai, aqueles que neste momento, por todo o nosso país, choram de tristeza, de desamparo, sentindo-se, ó Pai, perdido. Que o Senhor possa estar encontrando essas vidas e que muitas vidas possam vir aos teus pés. Nós te agradecemos, ó Pai, porque em toda situação sentimos o teu cuidado e o teu amor. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. 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 Nós vamos conhecer agora, né, para aqueles que não conhecem a irmã Maricinéia, né, eu já conheço há algum tempo, né, ela me conhece mais do que eu conheço ela, né, e algumas relações que tivemos aí em torno da nossa vida, né, passamos alguns momentos congregando, né, na mesma igreja, outros, né, mesmo à distância, quando moramos em Teresópolis, né, depois do nosso retorno, né, para Volta Redonda, passamos mais um período, né, congregando juntos, né, foi uma bênção, né, e agora nesse tempo aqui, enquanto estamos em estudo, estamos também ausentes, né, mas desejosos, né, do nosso retorno aí ao final do nosso estudo. Mas para que os irmãos possam conhecer, né, a educadora cristã, a mestra em educação Maricinéia Meirelles, mas além da questão profissional, né, a Maricinéia Meirelles, né, é esposa, mãe, né, a Maricinéia Meirelles aí, que algumas pessoas talvez não conheçam, né, mas gostaria que você se apresentasse, minha irmã, para que as pessoas possam conhecer um breve relato da sua vida, também da sua profissão e do seu ministério também dentro da igreja. Então, eu sou professora há 35 anos, né? Sempre o sonho era ser psicóloga ou professora quando criança. Então, tudo muito voltado para o ser humano. A minha graduação é letras, mas depois eu fui fazendo especializações dentro da área de educação. E sou mãe, como você disse, é uma filha casada, tem meu genro, meu esposo, né, também estamos juntos aí, vamos fazer 33 anos de casado. Com relação à igreja, essa paixão que eu tenho pelo ensino, pela escola dominical, é algo que me acompanha há muito tempo. Eu trabalhei na escola dominical, eu lembro que a primeira vez, isso eu não me esqueço, eu tinha 12 anos de idade, quando eu fui chamada pela superintendência da escola dominical para ser secretária. E eu me lembro do orgulho e, assim, do que me encheu de vontade de trabalhar naquela escola dominical. Eu achava que a escola dominical, e acho até hoje, tenho certeza disso, era um lugar muito importante dentro da igreja. E de lá para cá, eu sempre trabalhei de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, com a escola dominical. Este ano, especialmente, eu não estou na superintendência, trabalhei muito tempo com a Viviane continuou, ela está lá, a gente conversa muito, mas este ano, de uma forma especial, eu estou afastada da superintendência, mas é algo que eu gosto muito. Muito bom, muito bom. Bom, a gente entrando nesse tema, né, que além da área de formação, né, a área, né, que a irmã relatou também que gosta muito nessa área da educação, né, e é uma área realmente que requer muito cuidado, muito zelo, né, pessoas, né, que tenham realmente conhecimento nessa área. E aí, uma primeira pergunta para nós abordarmos esse tema proposto de hoje: como a educação ela foi afetada nesse distanciamento social? Os desafios e as oportunidades que apareceram nesse tempo. Muito interessante essa pergunta, que nos faz pensar, né, nessa questão que realmente foi colocada de forma muito rápida e muito séria. Nós tivemos em torno de
aqui, por exemplo, em Volta Redonda, 3 dias para nos organizarmos. Foi dado recesso, mas muitas escolas continuaram, porque entendíamos que isso pudesse ser rápido. E aí, o que acontece com relação à educação ser afetada? Primeiro, a incerteza. Né? A gente tinha uma incerteza por parte legal mesmo. Né? O que o governo vai dizer? Mantém-se os 200 dias, 800 horas. Depois nós tivemos aí a legislação dando amplitude, agora já até organizada pelo próprio Estado, porque o ensino fundamental, a legislação é do Estado. Mas o governo federal, o MEC, né, o Conselho Federal de Educação, abriu até para se manter as 800 horas e abrindo mão dos 200 dias. Então, a primeira coisa vai ser incerteza. E os pais também viveram isso. Bom, a gente está fazendo aqui aula remota, mas isso vai valer hora? Não? Então, essa primeira questão aí foi muito grandemente afetada no nosso procedimento, na nossa organização. Nós saímos da zona de conforto, né? Tivemos que vencer os nossos medos do novo. De um lado, o professor estava sendo exposto, analisado, todas as suas aulas, todas as suas didáticas, todas as suas formas, num esforço muito grande. E, por outro, a família também se adaptando. E nessa incerteza de que isso está valendo, não vai valer. Então, o que eu acho muito espetacular nessa história toda é tanto família quanto escola. No início, nós não tínhamos essa certeza, mas nós tínhamos a certeza que não podíamos parar, que as coisas não poderiam ficar estanques, porque existia um comprometimento com o aluno, com o conhecimento dele, com a proposta de levar realmente esse aprendizado até ele. E aí as famílias se adaptando ao volume de tarefas, todos no mesmo ambiente, a tecnologia pelo celular, embora muito dificilmente a gente tem pessoas que não têm um celular. Então, às vezes, essa divisão foi feita muito assim, os alunos assistindo às aulas por meio do celular. Nós não estávamos preparados, nem família, nem professores, totalmente, né? Porque, na verdade, a gente precisa entender que esse desafio, a tecnologia, já vinha sendo colocado e alguns professores resistentes, né, para usar. Então, de uma hora para outra, nós tivemos que romper paradigmas e desafiar as nossas habilidades e competências. Tínhamos, buscamos, e aí a gente viu isso acontecer. Aí houve a necessidade de adequar o material didático, as metodologias, reorganizar a rotina, tanto a escola quanto a família. Isso aconteceu tanto no ensino secular quanto na igreja, na educação cristã. Um problema foi a questão dessa equidade, porque a educação ela é legal, é legislação, né? O aluno até os 14 anos tem que estar na escola. E aí, como que se faz aquele menino que não tem esse acesso? E a gente encontra. Então, a gente teve que ir desafiando tudo isso para conseguir. As escolas particulares, com muito mais facilidade do que as escolas públicas, eu vejo esse movimento ainda nas escolas públicas. Eu, como professora do ensino particular e público, eu vejo essa diferença, e aí no ensino público a questão ficou muito nos ombros dos professores, que estão se desdobrando para que alguma coisa chegue aos alunos, né? Então, não é uma utopia. A educação básica é obrigatória, então a gente precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça. E o que não aconteceu, por exemplo, na educação infantil, né? Porque a educação infantil a gente tinha muito essa preocupação, porque não tem essa obrigatoriedade, e achávamos, inclusive, que o Conselho Federal de Educação não fosse abrir para a educação infantil. E houve essa abertura, né? Nessa necessidade de que o aluno tenha um vínculo com a escola. E um outro problema, né, muito sério foi a avaliação. A gente está vivendo aí como fazer essa avaliação. A avaliação já era um problema anteriormente, né? E agora, na aula remota, com essa tecnologia, ficou um pouco complicado. Mas nós acreditamos, eu acredito muito, apesar da minha formação ser língua portuguesa, tem um físico que ele fala o seguinte, que aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Essa avaliação não precisa ser tão formal
quanto nós conhecemos. Mas a gente precisa avaliar para que se vá aprimorando esse processo. O que a gente não sabe, o que falta, eu não sei calcular. Tem até um versículo que eu gosto muito, né, a segunda parte de Eclesiastes 1:15, que diz que o que falta não se pode calcular. O que eu não sei é infinito. Tem muitas coisas que eu não conheço. Esse universo infinito que Deus fez, a gente não sabe quase nada. Mas aquilo que eu estou trabalhando, que eu estou aprendendo, eu tenho que equacionar de alguma forma. Então, esse foi e tem sido um desafio que a gente tem, assim, as escolas, os professores, buscado de todas as formas, fazer essa avaliação mais durante o processo, chegando até a tecnologia também de fazer provas de forma online e construindo isso aí. Agora, as oportunidades, né, são muitas. Um alcance inimaginável, não é? A reunião de pais, nós fizemos na escola que eu trabalho, que eu faço a direção de ensino, nós fizemos uma reunião de pais com uma presença maciça de 100%, que nós nunca conseguimos. Por quê? Tinha pai assistindo no trânsito, tinha pai que assistiu depois e deu retorno e perguntou. Ou seja, nós conseguimos passar informações para todos os pais. Tudo fica gravado, a hora que ele puder ele acessa, né? Tivemos que colocar em prática uma outra oportunidade grandiosa, eu não sei se todos têm esse conhecimento, né? Mas na educação a gente sabe que este ano nós temos que começar, foi a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que é uma normatização do trabalho, e essa BNCC, ela traz assim, algumas competências gerais muito interessantes. Ela colocava a questão da cultura digital, o domínio das diferentes línguas, das linguagens, o poder da argumentação, são itens dessas competências gerais que nós temos que trabalhar na sala de aula e que isso estava gerando uma discussão de dificuldade, como que isso ia acontecer, e de repente a gente está fazendo isso, lógico que foi com um esforço muito grande, mas estamos tendo que implementar e observar essa autonomia. Porque o que aconteceu, Rodrigo? Nós tivemos que resolver problemas, tanto a escola, quanto os professores, quanto as famílias. Planejamento que brasileiro não tem, muito planejamento, nós temos que fazer. Eu vi você em várias lives aí falando da dificuldade na sua casa, né? O Benjamin pequeno, vocês trabalhando, é difícil. E tem que haver realmente esse planejamento, como vai ser, o que não vai ser, e tivemos que fazer tudo isso. Eu acho que isso é uma oportunidade também. Falei demais aí. Não, excelente. É porque, assim, realmente nós estamos dentro de um momento onde precisamos, de fato, né, caminhar junto e confesso, eu, Rodrigo, confesso que participava pouco dessas questões, né, dos meus filhos na escola, né, acompanhava eles em casa, as atividades, mas a relação Rodrigo-escola sempre foi muito ruim, apesar da minha mãe também ser professora, né, e conhecer vamos dizer assim, os bastidores, né, da profissão, né, muito nobre, né, mas com muitos percalços, né, com muitas dificuldades, né, com faltas aí de reconhecimentos, né, e de situações que deveriam ser melhores para os professores, mas a minha relação com a escola, ela sempre foi uma relação assim, ó, entreguei aqui, daqui a pouco eu busco, né? Não tinha esse diálogo com o professor, como é que tá o desenvolvimento e aquela coisa toda. E eu estou tendo a oportunidade de fazer isso, né? Por conta desse meio digital mesmo. Hoje eu falo com a coordenadora aqui, toda semana, olha, eu acho que esse tempo aqui, olha, é isso aqui, e ela vai dando feedback, a gente vai, e está sendo muito legal essa conversa, né? E uma oportunidade que eu estou vendo para a minha adaptação também e mudar a minha postura também, porque estava muito ruim, né, a minha postura, né? E aí eu não sei como é que você enxerga isso. Isso trouxe muita angústia, né? Isso trouxe muita angústia para as famílias, porque tem algo que eu acho muito interessante. Alguns pais cobravam o tempo todo da escola mais atividade, que eu chego em casa, eu quero colocá-lo para atividade. Hoje, como ele está acompanhando, ele está observando. O mesmo pai que pedia aquele volume aumentado, ele está vendo, eu vejo nas redes sociais, não é demais, tem que equacionar, não pode, mas por quê?
Isso não aumentou, pelo contrário, nós diminuímos, essa carga foi diminuída. Agora, eu penso que esse planejamento, Rodrigo, ele tem que ser muito atento, porque não pode gerar também problemas psicológicos, né, como estão acontecendo. A gente tem que cuidar da saúde mental. Então, se está demais, não estou conseguindo, entre em contato com a escola, conversa com a escola. A gente vai saber nesse momento que é diferente para todo mundo. Então, é interessante que quando a gente dá aula, eu preparo as minhas aulas para a faculdade, eu penso assim, eu não estou ministrando aula porque é tempo real, aula remota, como nós estamos aqui, e na maioria das escolas em Volta Redonda, grande parte das escolas particulares, elas estão fazendo assim. Eu estou dando aula para o pai, para o especialista, às vezes a gente está dando a aula, aparece alguém e questiona. Então, é uma realidade muito nova. A gente não está falando só com o aluno. Tem professor que se esquece disso. De repente, ele está ali falando e chama a atenção de um aluno, o pai entra, olha, meu filho, não pode ser tratado. Então, isso tudo a gente tem observado e tem visto. E aí, cada um segue e tem que ver o seu ritmo e procurar ajuda, né? É verdade, é verdade. Tem sido aí realmente um desafio, umas grandes oportunidades também, né? E eu acho que teremos aí muito proveito, né, desse tempo todo, apesar difícil, né? Mas eu vejo um desdobramento aí, muitas coisas, por exemplo, né, que eu não tinha ouvido ainda, essa questão de reunião de pais via Zoom, né, ou via plataforma, né? Pode ser algo, né, uma solução para o futuro, né? Mesmo voltando à normalidade, né? Eu acho que é uma coisa que isso pode... Aí já ficou. Né? Né? Isso aí já ficou. Eu fico pensando assim, eu paro para pensar, Rodrigo, quantas vezes na escola que eu trabalho, nós fazíamos reuniões 2, 3 vezes, fazíamos de manhã no horário da aula do menino, fazíamos à noite, depois fazíamos uma terceira convocação para aqueles que não podiam. Para que hoje, eu tenho certeza, gravar a reunião, postou lá, quem não pôde assistir. E às vezes eu paro e penso assim, gente, por que eu nunca tive essa ideia? Por que nós nunca fizemos isso? Olha o trabalho. É verdade, né? É verdade. É verdade, né? Bom, a segunda pergunta, minha irmã, seria, né, que você também já abordou um pouco aí, mas aí falar de uma forma mais profunda, né? Como os pais, né, foram afetados e também como os professores tiveram que se reinventar. Eu gostaria que, de repente, a sua ênfase fosse mais na questão dos professores, porque a visão de pai, né, a sua dificuldade você enxerga, né? Mas a perspectiva do outro a gente às vezes não faz essa análise, né? Então, como é que foi os pais afetados e como os professores tiveram que se reinventar nesse tempo? Olha, foi um desafio. Como você disse muito bem, os professores se reinventaram. Passamos um intensivão. Foram madrugadas, sábados, domingos, feriados, era assim, reuniões o tempo todo. E não que a gente ficasse achando ruim aquilo, porque naquele momento a gente precisava. Como vai ser? E tutoriais. Eu preciso fazer uma avaliação mais interativa, eu preciso fazer um trabalho em grupo na minha aula, senão fica muito monótono, o que eu vou fazer? Aí a gente descobre que no Zoom você divide grupos, né? Você faz pequenos grupos, depois chama todo mundo. Olha que coisa mais interessante, mas isso foi assim aprendido e está sendo aprendido com muito tempo. Quem trabalha por exemplo, quem trabalha um turno, hoje ele tem uma carga de 2. Se ele trabalha 2 de 3, agora para pensar quem tem 3. Vários professores trabalhavam manhã, tarde e noite. Então, esse volume e esse aprendizado e tentar atingir da melhor forma possível foi muito difícil. Eu vejo que algumas escolas já estavam preparadas assim, inicialmente já tinham algum trabalho. Nós já tínhamos livros digitais, as plataformas, mas de qualquer forma, os sistemas de ensino, as editoras, eles tiveram que fazer, assim, de repente também auxiliar a escola, aqueles que vendem os seus livros. Eu vi algumas editoras proporcionaram isso e vai fazer a diferença, porque na hora de uma escola escolher uma editora ou outra nos seus livros, ela vai escolher aquela que está dando maior suporte. Então, a gente foi percebendo e o esforço que é. Hoje, por exemplo, eu vou te dizer uma realidade que eu não sei se todas as pessoas, todos os pais têm.
se essa situação continua dessa forma no segundo semestre, na faculdade, por exemplo, eu já sei que vai continuar, então eu já tomei algumas medidas, eu tenho certeza que o tempo e a minha carga horária precisa ser diminuída. Eu não suporto, então eu estou levando até aqui muitos professores, até julho, e não vão conseguir dar conta aí de 2, 3 empregos. Não tem como, porque a dedicação, gravar aulas, fazer toda a proposta diferente leva muito tempo, tá? Foi necessário muita organização. Não vai mais, a gente não tem mais tempo. E aí também uma organização do tempo, quando eu te falei planejamento, tanto pais quanto professores, o que a gente precisa entender? Não tem mais tanto tempo para ficar nas redes sociais, isso tem que diminuir, tanto o pai quanto o professor vai precisar canalizar esse tempo para fazer esse planejamento, para ver isso tudo de uma forma bem prática e certa, né? Eu preciso saber do que eu sou capaz, as minhas cargas horárias, para eu eleger prioridades, porque isso a gente já sabe, que o tempo, talvez depois que estivermos mais acostumados, isso vai ser melhor, mas por enquanto o tempo tem sido, a gente tem que refazer tudo, porque é diferente você dar uma aula presencialmente de uma aula remota. A dinâmica, senão fica uma coisa monótona, chata, e a gente está descobrindo tudo isso. Então isso requer muito tempo. Esse lado do professor, a preocupação com que meu aluno está aprendendo. O que acontece? É tão interessante, Rodrigo, porque no presencial a gente tinha que falar para o menino ficar quieto, não conversar. Na aula remota, a gente tem que ficar provocando a maioria, principalmente os adolescentes e os adultos, eles não querem se expor, eles não querem falar, ficam preocupados, porque tem essa noção. Então, aquele feedback que a gente tinha imediatamente ficou difícil. Daí a gente tem que buscar outras formas de saber. Eu preciso saber, foi aquilo que eu te falei, do físico que fala, se eu não posso medir, como é que eu vou melhorar? Estou contemplando, não estou? Quem eu estou? Então, esse é o grande desafio, a grande luta aí dos professores hoje. Eu achei interessante essa sua fala final sobre essa questão do feedback, né? E nós aqui também no Instituto Bíblico também passamos as aulas também para a plataforma Zoom, né? Tivemos as aulas, né? E assim, a minha percepção, tá? Ela para mim foi muito mais produtivo, tá? E eu vou dizer por quê. As aulas ficaram totalmente assertivas, sabe? Perdeu-se aquele tempo das brincadeiras, do colega que chega um pouco atrasado ou que vai beber uma água e faz uma piadinha, e aquela piadinha às vezes um fica rindo, o professor tem que retomar de novo a turma, né? O professor ele consegue dar a aula dele e o tempo de aula ficou menor. O tempo de aula ficou menor. Então, nós tínhamos aqui professores que tinham 2 aulas de 45 minutos, esse mesmo tempo que ele fazia, ele está conseguindo fazer agora com 40, Maricene. Olha quanto desperdício de tempo, né, existia e a gente não conseguia perceber essas pinçadas de risadinha, de comentário que não tem nada a ver com o tema, né? E realmente, como você falou, as pessoas agora só falam quando é uma pergunta pertinente para aquele assunto, porque fazer uma brincadeira, né, numa aula via Zoom fica desmedido. Às vezes fica ali gravado. Exato. Teve um estudo realizado, Rodrigo, que a aula no Brasil, ela às vezes é desperdiçada em torno de 40%. Tá? E eu vou te falar, a minha experiência na faculdade é diferente até com os menores. Tá? Os menores, de repente, a coisa tem que ir mais devagar. Mas na faculdade, o que eu percebo, eu pude acrescentar em torno de 3 aulas, a gente está fechando esse semestre, em torno de 3 aulas a mais, de conteúdos mais intensificados, de outros assuntos abordados, porque o tempo deu de sobra. Né? Então, isso é verdade mesmo. Então, são coisas de se avaliar também, né? Coisas de se avaliar, né? Mas, a gente seguindo, tem só eu vou fazer uma pergunta que a gente não programou, tá? Mas é porque apareceu uma pergunta aqui, né? Até minha irmã que está fazendo essa pergunta, dentro dessa última que a gente fez, há professores
que, apesar dos esforços para se reinventar, não conseguiram, não estão conseguindo se adaptar? Tem. Eu conheço professores que a gente teve que fazer um trabalho até psicológico, a gente tem promovido um acolhimento, porque tem professores, assim como já tinha presencialmente. A gente traz uma proposta, tem aquele que abraça, que vibra, que vai, e tem aquele... Só que numa proporção menor e com mais vontade, porque está em jogo a subsistência. É o emprego dele, e nesse momento difícil as pessoas estão fazendo de tudo. Então eu vejo professores que chegam até a direção, a coordenação, realmente com muita dificuldade, e juntos nós vamos ponderando, vamos buscando. Eu vou te dar um exemplo. Quando o professor da escola que eu faço a coordenação de educação física tinha o momento dele da aula remota, eu fiquei pensando, como é que vai ser a educação física? Vamos pesquisar. E hoje ele está dando um show, sabe? Os alunos vão. A gente tem uma aula de gestão da emoção, que é um projeto novo. Eu falei, esses meninos não vão entrar. É a mais frequentada. Eles estão querendo, nesse momento, auxílio, ajuda. Então, assim, as coisas mudaram de uma forma que eu vejo, assim, tem professor com dificuldade que não está se adaptando, que está tendo, está, mas eu vejo que a vontade, pelo menos, aí eu vou fazer uma diferença. Na educação secular, que está em jogo a sua sobrevivência, o seu emprego, essa vontade é muito grande, tá? Mas há professores que desistiram, tá? Entendi. Eu sei de professores, quando não depende disso, eles desistiram, porque a pressão, agora não, a gente está mais, mas a pressão inicial em cima da escola, da gestão, do professor, foi quase que insuportável, realmente. Entendeu? São desafios, né, desse tempo, né? Desafios desse tempo. Bom, agora a gente... Não sei se eu respondi, né? Não, respondeu. Agora a gente entrando um pouquinho, né, no universo, né, cristão, né? A gente está falando, obviamente, dessas questões, né, da educação, né, como geral, né? Mas agora entrando um pouquinho especificamente na educação cristã, né? O que tem sido a maior dificuldade nesse tempo, Maricné? Assim, na sua visão, e aí também na região, né, em outras partes que você também tem conhecimento, qual tem sido a maior dificuldade na educação cristã? Então, assim como na educação secular, nós passamos por tudo isso, com um agravante. Nem sempre quem está ali como professor da escola dominical, na superintendência, são educadores. Então, essa visão, essa estratégia, não é só tecnologia, tem outras questões aí. Então, ficaram expostas, como toda educação, algumas fragilidades, acredito que sim. Por exemplo, na educação cristã, discutiu-se muito a necessidade de mudança de material, horários, temática da escola dominical. Mas tem uma dissertação de mestrado que eu li de um pastor lá no Mackenzie, e ele faz uma citação de um autor chamado Ângelo Júnior, que estuda essa questão, e ele diz o seguinte: essa questão na educação cristã é mais profunda, passa pela visão, pela importância, pela filosofia do que é uma educação cristã, do que isso significa. Então, quando eu olho para trás na minha vida, eu lembro, Rodrigo, e quem está me ouvindo, que durante muito tempo, principalmente na minha adolescência, eu tinha assim, todo mundo fala de uma data que marcou a sua conversão, foi convertido nessa data. Eu queria isso, eu ia aos encontros, principalmente dos adolescentes, e eu queria, será que é hoje? Não, mas eu já sei, eu não estou sentindo essa diferença toda. Custei a entender que a educação que eu recebi na minha casa, com culto doméstico todos os dias, desde que eu nasci, né? Igreja na escola dominical, o pastor Guilhermino Cunha, nesse trabalho ele tem uma entrevista, e ele coloca, e eu já tinha essa impressão, que ele fez um estudo, que todas as pessoas, né, que a maior parte das pessoas que estão na igreja, na escola dominical, desde o rol do berço até a fase adulta, são líderes nos locais que trabalham, secularmente também. Então, há uma preparação também nesse sentido. Então,
que acontece muitas vezes que falta? Eu pesquisei, quando você me pediu para falar, eu pesquisei o que as igrejas estão fazendo, o que as editoras cristãs estão fazendo. E o que eu percebi? Existe, movido por esse desejo, por essa vontade aqui, analisar, alguns que fizeram muito, indo além das suas próprias forças, né? Eu vejo editoras cristãs que elaboraram material para aulas, né, para as crianças, e aí em contato, a igreja entra em contato, eles conseguem disponibilizar isso. Eu vejo professores se desdobrando, né? Eu ouvi uma professora falando numa live da educação cristã, como que eles estão fazendo na igreja dela, e não é uma igreja grande. Eu vejo na minha igreja, né, na nona igreja, que não é uma igreja grande, o esforço, né, da gente atingir. Então, como que foi? O que aconteceu? O que nós fizemos? As mesmas coisas. Videoaulas para alguns segmentos. Por exemplo, os pequenos. Você me perguntou, embora você não tenha falado aí, você já tinha me perguntado, o que foi mais difícil? O infantil, as crianças ou os idosos? E eu fiz uma pesquisa com alguns idosos da minha igreja, se estão assistindo, como que está, as crianças. E esses dois extremos eu vi que realmente ficaram assim com uma dificuldade maior, as pessoas ficaram com uma dificuldade maior. Por quê? O que acontece? Uma classe adulta, você faz uma transmissão. Hoje a gente tem aí o idoso de 80 anos mexendo no celular, então ele olha. Eu vejo os meus pais, eles se preparam para aquele momento de escola dominical, se estivessem presencialmente. Tem todo aquele ritual e fazem isso. Então, tem esse tipo de trabalho para atingir essas pessoas mais velhas, embora eu estou falando aqui que alguns não conseguiram, mas pouco. A questão das crianças, os adolescentes, usa-se, na nona igreja a gente está usando com os adolescentes essas plataformas, né? Lá se usa o Jitsi, alguns lugares usam o Zoom, e aí em tempo real esses meninos podem discutir, conversar. E aí a criança, o que acontece com a criança? A criança, ela precisa de um adulto para estar junto, para estar orientando. E aí o pai está, igual você passa na vida, na escola, né? No momento secular, de educação, o pai está assistindo a escola dominical, então não pode ser nesse momento. O que se faz com uma resolução menor que possa passar por WhatsApp, e aí no momento certo o pai acompanha o filho, ele vai fazendo, assiste depois as histórias, a gente tem gravando lives gravações para explicar para os pais, para os alunos como tem que ser feita. As crianças têm essa dificuldade, mas se a família estiver junto, assim como na educação secular, se a família estiver junto, ela vai conseguir fazer. Então, o que eu percebo? Tem essa parte da criança, tem a parte da dificuldade do adulto, mas a gente está conseguindo. Essa Regina Ferreira, da editora Cristã Evangélica, eles continuaram, inclusive, com trabalho numa comunidade carente. Rodrigo, vou falar da minha igreja, eu fiz um levantamento para ver o seguinte, porque ela fala na entrevista dela que a classe de jovens, por exemplo, olha só, isso acontecia na minha igreja, não sei em quantas outras, às vezes uma baixa frequência no domingo na classe de jovens. Eles passaram de 20 alunos que normalmente presencialmente estavam para 60 alunos jovens participando dessas aulas como nós estamos aqui por uma plataforma. E eu falei, eu vou pesquisar na igreja como que está isso aí. E eu acho que os resultados são bons, tá? Por quê? Lógico que eu levei em conta as visualizações e o número de matriculados que nós temos. Então, pontos positivos. Viviane, ontem eu conversei largamente com ela, e ela colocou o número de visitantes de diferentes lugares, pessoas que nunca iriam a uma escola dominical ouvir, participar, perguntar, têm participado. Olha que legal isso. Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, né? Nesse momento importante, em Atos, capítulo 17. Na verdade, seria 17 até o 23, mas eu não vou ler tudo, né? Eu vou falar de alguns pontos. Aqui, a gente vai observar
nesse Atos, capítulo 17. Primeiro, Paulo e Silas, na segunda viagem missionária, a Tessalônica, depois Bereia e Atenas. Quero me ater a essas 3 cidades aí, nessa viagem, nesse passo aí, que Paulo e Silas fazem. Capítulo 17, versículo 1, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Depois, lá no versículo 11, fala de Paulo e Silas em Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Depois, lá no versículo 16, Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, porque dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça todos os dias entre os que ali encontravam-se. E alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus a ressurreição. Aí lá no 22 fala assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Eu acho interessante aqui, né, nesses 3, fazendo essa passagem, essa comparação, nessas 3 cidades. Tessalônica foi a segunda maior cidade lá. Paulo e Silas haviam sido espancados e presos, né? E eu acredito que pregar aos tessalonicenses deve ter exigido muito, né? Era uma cidade próspera. A mensagem de Paulo e Silas ali é Cristo, papel e identidade do Messias. O ideal de um Messias que sofre não era, acredito eu, para os judeus, aquilo que eles esperavam, né? Eles esperavam um rei. Então, olha só o que Paulo ensinava para eles ali, quem era esse Messias. Ele explicou usando referências bíblicas. Onde? Na sinagoga. Sinagoga era um lugar onde eles discutiam, né? Eles estudavam a lei. E houve uma pregação ali, houve um ensino dessa palavra, desse evangelho, com dificuldades, mas teve produtividade. Mas com dificuldades. Depois eles serão presos, né? E aí saem dali e vão para Bereia. A Bereia é muito interessante, porque eles vão ensinar, e a Bíblia fala que eles eram mais nobres do que os tessalônicos. Por quê? Porque eles foram bem recebidos, Paulo e Silas. Eles examinavam os crentes de Bereia, eles examinavam as Escrituras, não se contentavam com o pouco. Seria mais ou menos o seguinte: não é só ir à escola dominical, não é só ir ao culto à noite. Aprendiam, iam examinando, iam estudando, né, todos os dias a mensagem. Porque era comum naquela época eles se reunirem uma vez por semana para estudar, que diz que esses irmãos ali de Bereia estudavam todos os dias. E é assim na educação, né? Existem aquelas pessoas que se dedicam tanto na vida secular quanto na educação cristã, que estão sempre buscando essa verdade.
Bom, então o que ele prega ali, né? Ele prega também Cristo nas Escrituras, ajudando aquelas pessoas a encontrarem a sabedoria de Deus nas Escrituras, nas sinagogas que eles se reuniam. Depois, Paulo vai, Silas fica e Paulo vai para Atenas. E aí me chama a atenção esse ponto. Por quê? Atenas é a capital do mundo, né, intelectual do mundo. É de lá que veio Sócrates, Aristóteles, Platão, mas eles não conheciam a Deus. Isso faz a gente pensar. Às vezes, muito conhecimento secular, muito conhecimento de outras coisas, mas pessoas não conhecem a Deus. Tanto que tinha lá, né, um Deus desconhecido. Por que eles prestavam aquela idolatria e colocavam um Deus desconhecido? Porque eles tinham naquela cultura tanto medo, né, que eles achavam que os deuses realmente iriam fazer algum mal para eles, castigá-los. Então eles colocam lá aquele monumento ao Deus desconhecido com esse medo, né, com essa preocupação. Interessante aqui que em Atenas, Paulo encontra, né, com eles na praça os epicureus e os estoicos. E depois eles levam, né, para um lugar, como se fosse realmente uma inquisição, que é o Areópago. Mas olha só, pensem comigo uma coisa com relação a esse ensino aí, a esse Paulo missionário, mas que é mestre, que ensina, que estava ali iniciando o ensino da verdade maior, que é o nosso Cristo, né, que é o cristianismo. Os epicureus, eles acreditavam ou viviam o aqui e o agora, né? Assim como hoje em dia temos muitas pessoas assim, pessoas que vivem só para esse momento, não tem projeção no futuro, vamos viver, vamos aproveitar aqui. Eles eram mais ou menos assim. E os estoicos, eles achavam que o destino de uma forma era daquela forma que ele iria continuar. Imagina Paulo ensinando, falando de um Cristo para os epicureus, que achavam que era o aqui e o agora, ele falando de um Cristo, falando de uma eternidade, de um Deus eterno. Imagina falando para aqueles estoicos que achavam que tudo era destino, falando de um Deus, de um Cristo que poderia modificar, mudar as nossas vidas. Paulo fala na capital intelectual de verdades do cristianismo, apresentando, né, aquele povo, aquelas pessoas, aqueles intelectuais, o Deus desconhecido, tornando esse Deus mais palpável, mais completo, com a sua própria vida, com a sua própria experiência, com o cristianismo que estava ali começando, né, depois que Cristo veio. Eu me lembro aqui, né, comparando essas três cidades, e esse trabalho de ensino, são muitas outras, mas eu peguei essas três, que realmente nos trazem um pouco da vivência do que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, como missionário, como professor. Eu vejo que a missão do professor, em todos os lugares que ele está, pode ser de falar de Deus, de anunciar esse evangelho, esse cristianismo sem medo. E isso é muito difícil, por exemplo, ali como Atenas, esse movimento acontecer entre os intelectuais, né? Eu vejo aqui uma vez, teve uma turma minha de direito, que excepcionalmente nós tínhamos ali um grupo grande de cristãos, e eles me chamaram e falaram: professora, nós nos sentimos coagidos aqui, às vezes somos ridicularizados, porque somos cristãos e falamos desse Deus, da verdade, do criacionismo. E o que a gente pode fazer? Eu nunca tinha dito para aqueles alunos que eu era cristã. Eu dava aula de língua portuguesa, mas eles procuraram ajuda. Então, esse mundo intelectual é muito difícil às vezes. Eu costumo dizer, e aí vem para todos que me ouvem, Rodrigo, com seus filhos, a gente precisa realmente fazer com que os nossos filhos eu lembro muito de Fabiola falando isso: eu oro para que os meus filhos encontrem o Deus de verdade, sejam convertidos o quanto antes. Eu costumo dizer muito que isso precisa, né, e ficaria muito mais fácil quando acontece antes da faculdade, porque na faculdade eu vejo que esse mundo intelectual de conhecimento, de busca, afasta muito os jovens. Mas existem coisas boas acontecendo lá. Eu tenho uma visão que eu jamais vou me esquecer.
no campus da engenharia, eu deixei meu carro no estacionamento, saí caminhando e encontrei com um rapaz novo, bem vestido, tranquilo, como todos os outros jovens, mas ele estava com a Bíblia na mão e entregando um folheto para cada jovem que ali passava, sem medo, sem essa pudor, vergonha do evangelho. Ele me entregou e eu não consegui nem falar para ele que eu era cristã, porque ele falava do amor de Deus e me entregou aquele papel com tanta convicção no meio daqueles jovens todos, que meu coração se encheu de alegria. E eu fiquei parada depois olhando o movimento daquele jovem e agradecendo a Deus. Meu Deus, existem jovens com coragem para fazer isso. Alguns ridicularizavam, alguns prestavam atenção, alguns porque ele era um jovem muito bonito, algumas meninas passavam e ficavam paquerando, mas ele estava ali levando a palavra de Deus com muita seriedade. Então isso pode acontecer e isso me anima, assim como Paulo, corajosamente, porque ele tinha certeza dos objetivos, da mensagem, porque uma diferença que nós temos entre o ensino secular, que no ensino secular, na escola, que os nossos filhos vão, e até com base na BNCC, a gente vai para desenvolver habilidades e competências, eles precisam aprender a resolver problemas, e o conhecimento eles vão buscar, porque hoje está muito fácil. O conhecimento, o conteúdo, é só uma forma para perpassar essas habilidades. No ensino cristão, não, na educação cristã, é o conteúdo que importa, é a Bíblia, é o cristianismo, é o Cristo, é essa verdade que nós temos que realmente proclamar e levar. Então, nós precisamos entender que esse trabalho de educação, a educação cristã, a educação secular, elas podem e devem levar esse evangelho. Eu costumo pensar aqui e fazer uma análise de como os mestres influenciam, mesmo sem falar. Não precisam muitas vezes falar. Cristo foi assim, né? Ele pregava, mas quando a gente olha lá nos evangelhos, ele é chamado 45 vezes de mestre e não de pregador. Então, essa importância, como que um mestre pode influenciar? Paulo, ele tinha uma pedagogia, ele tinha objetivos, ele tinha uma mensagem, ele tinha estratégia, ele tinha um poder argumentativo, ele estudava a cultura daquela cidade. Quer dizer, até pela formação dele, ele fazia isso de uma forma muito correta, de uma forma muito profunda. Eu acho que nós precisamos, eu penso que nós precisamos de educadores, de mestres, de missionários que realmente tenham essa certeza, essa convicção, essa vontade, amor pelas almas perdidas. Porque esse ensino, falar de ensino como missão, ensino da educação cristã, falar até mesmo de missões, exige amor, intenção, vontade, ação. E às vezes, como Pedro, nós queremos voltar para a nossa zona de conforto. Não quero mais ser educador, não quero mais ser professor da escola dominical, dar muito trabalho. Nós, às vezes, fazemos isso. É preciso, de repente, encontrar, né, o olhar do mestre que diz: se me amas, estais prontos a servir, apacenta minhas ovelhas. Ser educador cristão, para mim, é trabalhar com amor e ter zelo pela causa. Ensino lá, se a gente pegar o texto de Gálatas 4, de 1 a 20, todo o texto, a gente vai observar e vai tirar para nós o seguinte: o ensino, quando se fala de ensino, não se trata de ter pequenos vislumbres de boa intenção. Trata-se de desenvolver toda uma vida consistente com a mensagem de Deus. Amar profundamente o Senhor e, consequentemente, o seu povo. Ter amor pelo povo de Deus para ensinar, para ajudar nesse crescimento espiritual. Liderança cristã necessita, na minha forma de ver, de 3 pontos. O primeiro, amor. Segundo, amor. Terceiro, amor. Lembrem-se de Pedro, né? Amor. A gente precisa amar as almas perdidas, a gente precisa amar o povo de Deus, a gente precisa amar as limitações, amar aquela pessoa com as suas próprias limitações. Existem pessoas que precisam, né, do poder do Espírito Santo através das nossas vidas para que elas possam compreender melhor o Evangelho, o cristianismo.
os tessalônicos, alguns aprenderam, e a gente está sempre realmente como aconteceu lá. Alguns aprenderam, mas em meio à perseguição. E às vezes nós estamos assim nas nossas vidas também, em meio a alguma perseguição, alguma dificuldade. Mas nós temos ali como os tessalônicos, alguns vão aprender. Muitas vezes no nosso ensino, na nossa forma de educação, nós vamos encontrar como em Bereia, aqueles que são nobres porque são ávidos. Tem alunos, tem pessoas que querem examinar, que buscam dia a dia, e nós precisamos estar prontos para ajudar nesse ensino. Alguns vão além da EBD, vão além do culto, eles estão buscando, eles perguntam. Tem uma pessoa da minha igreja que eu tenho uma admiração muito grande, porque eu já tive a oportunidade de falar isso para ela, porque acaba o culto, a gente fala alguma coisa na escola dominical, ela vem, ela pergunta, olha, eu não entendi, e ela faz isso porque ela quer aprender, ela busca, e isso é lindo de se ver no aluno em qualquer fase da educação. Nós temos também os atenienses, né? Aqueles que são cultos. Hoje de manhã na escola dominical, o nosso pastor Fernando, falou sobre isso. Pessoas que às vezes são doutos, acham que sabem muita coisa, às vezes até dentro da Bíblia, né? E que não tem nada a aprender. Mas nós temos pessoas nesse mundo que se acham assim, que realmente se acham cultos, doutos, sabem muitas coisas, mas prestam homenagem a um Deus desconhecido, não conhecem. E Jesus, o mestre dos mestres, foi chamado nesse evangelho, né, de mestre, como eu já disse, e ele nos mostrou que com amor nós precisamos conhecer o nosso aluno. Ele se fez homem, ele conhecia cada pessoa, e aí ele pregava, não só com palavras, mas com ações. Eu acredito, meus irmãos, a todos que me ouvem, que a minha voz ainda vai alcançar. Nós precisamos pregar cada vez mais, não só com palavras, mas com ação. Não adianta falar uma coisa, mas se as pessoas não veem em mim essas ações. E é por isso que muitas pessoas não querem a educação, principalmente cristã. Por quê? Há um peso, sim, porque eu preciso viver o que eu falo, eu preciso viver o que eu estou ensinando, eu preciso acreditar fielmente naquilo. E o cristianismo é o que nós acreditamos, nesse Cristo, apresentar esse Cristo para as pessoas, que veio, que morreu, que nos trouxe a salvação. Precisamos fazer com que os nossos irmãos cresçam, conheçam a Bíblia, porque lá em Mateus 22, 29 fala: errais não conhecendo as Escrituras. Então, se tem gente buscando, se tem gente querendo, é preciso que tenha gente para ajudar, para trabalhar, para estudar, para se debruçar noites, tardes, dias, madrugadas, assim como nós fizemos na educação secular, para aprender mais daquilo ali e levar ao outro. Eu quero terminar, eu quero concluir com um pensamento de um estrangeiro e que fala muito profundamente a nós que estamos dentro da educação cristã e que queremos levar as pessoas a esse conhecimento. Ele diz o seguinte: se for falso, o cristianismo não tem valor. Não tem valor nenhum. Então pode viver de qualquer forma. Se for verdadeiro, tem infinito valor, não dá para medir. É algo que a gente tem que ter pressa em ensinar, em mostrar, missões, levar. A única coisa que é impossível é do cristianismo ser mais ou menos. Mais ou menos ele não pode ser. É isso que eu gostaria de deixar hoje, Rodrigo, e as pessoas que me ouvem. Essa paixão pela educação cristã, pelo conhecimento, entendendo realmente que a educação cristã é evangelização. A EBD, a Escola Bíblica Dominical, porque ela é bíblica, ela é importante para a evangelização, ela é importante para o crescimento dos nossos irmãos, ela é importante na vida do cristão. Se nós entendermos isso, podemos fazer um bom trabalho, tá? Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Tá conseguindo me ver agora e ouvir certinho? Estou.
tá? Que bom, que bom. Sim. A gente teve aqui, né, esse probleminha na internet, mas graças a Deus, né, conseguimos sermos edificados, né, pela palavra de Deus, né, que Deus continue abençoando muito a sua vida, minha irmã, né, sendo instrumento de Deus e mostrando, né, essa importância dessa questão da educação, né, não somente na nossa vida, né, profissional, mas nesse entrelaçar, né, de nossa vida em Cristo Jesus, né, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área da educação. Nós vamos estar orando ao Senhor, né, agradecendo, né, pela sua vida, agradecendo pela sua família, né, colocando diante do Senhor, né, e também aos irmãos que estarão vendo também esse vídeo, né, aqui em algum momento aqui pelo YouTube, né, que também sejam alcançados, né, com essa graça do Senhor, nos despedindo, né, em paz, né, nesse momento, né, muito agradável, né, que foi, e muito esclarecedor, né, de muitas coisas que nós pudemos estar aprendendo, né, e sendo também edificados pela sua palavra. Vamos estar orando, né, mais uma vez, nos despedindo aqui em paz. Deus, muito obrigado. Nós agradecemos por mais esse devocional, grato, Senhor, porque nós precisamos da tua orientação, nós precisamos do teu ensino, nós precisamos, ó Pai, do controle que tu tens sobre nossa vida, para que possamos, ó Pai, trilhar o caminho que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós. Continue a nos instruir, grato, Senhor, pela vida da tua serva, mais uma vez, ó Pai, foi instrumento teu, ó Pai, para estar ministrando aos nossos corações. Muito obrigado pela vida da irmã Maricinéia, abençoe também o seu esposo, o presbítero Edmilson, ó Pai, sua filha, o genro, ó Pai, que o Senhor abençoe toda a família da nossa irmã, ó Pai, continue abençoando, protegendo, dando orientação nesse tempo, discernimento, ó Pai, para que continuem a te servir, ó Pai, apesar das circunstâncias. Abençoe também os nossos irmãos que estão, ó Pai, conosco, aqueles irmãos que estarão vendo esse vídeo em algum momento aqui pelo YouTube, que o Senhor também esteja abençoando suas famílias, ó Pai, dando, ó Pai, não só a questão física, mas também emocional e espiritual para cada um dos nossos irmãos. Abençoe a igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo, continue a nos posicionar, ó Pai, pregando, anunciando o teu evangelho até a tua volta, que nós possamos estar firmes e perseverantes na tua missão, a missão que não é nossa, é tua, que nós possamos, ó Pai, estarmos a cada dia olhando para Cristo Jesus e vivendo de acordo com o Evangelho. É no nome poderoso de Cristo que nos despedimos em paz desse devocional. Amém.